Olá pessoal, dando uma recapitulada até agora sobre essa série de vídeos sobre a origem do diabo, lembramos que no politeísmo, com todos os deuses, não havia a figura do diabo, porque os deuses eles eram soberanos, eles ora agiam com cuidado, proteção, e em outros momentos agiam com fúria, com correção, com violência, com morte. Então, no politeísmo, tudo era associado aos deuses, o bem e o mal, como diz Isaías 45, 7. Já no monoteísmo, pega muito mal falar que Deus é mau. Então é necessário arrumar alguém, eu diria, uma espécie de bode expiatório, porque fica muito mal, porque as principais religiões monoteístas, que é um Deus como o Deus dos judeus, do judaísmo, o Deus, o Alá do islamismo e Jesus hoje do cristianismo, fica muito mal dizer que os deuses podem fazer tanto o bem quanto o mal. Então, no monoteísmo, e isso, como eu já disse em outros vídeos, isso não é da noite para o dia, o cara decide, eu vou escrever aqui as escrituras. Não, essa construção leva séculos. Ela vai se aculturando, ela vai sendo implantada, ela ganha muita força, principalmente no período persa, com Ciro, e a arqueologia mostra que existe achado arqueológico que mostra que Ahura Mazda era o deus que não só se torna o deus principal no zoroastrismo, mas o deus principal dos persas, mas os persas ainda tinham outros deuses. Agora a construção do diabo ela vai passando, né? E ela entra no judaísmo e ganha muita força com os fariseus. E ela vai sendo construída a partir do exílio do babilônico e depois ela ganha mais força no persa, no período dos medos persas. E o diabo vai passando por passando de século em século, vai sendo construído, deixa de ser uma passagem como um adversário para se tornar um ente, como ele aparece. Ele vai virando um ente. E no monoteísmo, precisa de alguém para que você jogue a responsabilidade. É aquela história do Éden. De quem é a culpa? Foi tu que comestes, Adão? Não, foi por conta da mulher. Foi tu, mulher? Não, foi por conta da serpente. Sempre precisa se jogar a culpa. É da humanidade terceirizar suas responsabilidades e jogar para o diabo, como eu já falei também anteriormente em alguns vídeos. Só que ele vai passando e chega no século XIX, tanto a psiquiatria como a psicanálise diz que o mal já é uma experiência, né, do inconsciente. O diabo é uma manifestação do inconsciente. E ele vai ganhando força, cada dia vai ganhando mais força. E a antropologia diz que ele é uma construção social, né? Até que ele chega em Dante Alighieri, que se torna tão real na Idade Média, né? E aqui já no fim da Idade Média ele ganha tanta força como um ser, um ente. E ele é o principal trunfo, né? Hoje para não ser tão injusto dizer do cristianismo, mas também principalmente do cristianismo,
porque ele ganha uma interpretação teológica. Uma coisa é você pegar um texto de qualquer da escritura e lê-lo a partir de tentar achar o encaixe na história, na arqueologia. Isso é um fato, e outro é você pegar qualquer texto e dar a ele uma interpretação teológica. E isso, diga-se de passagem, agradecemos a Lutero, que ele disse que cada um podia pegar as escrituras e que o Espírito Santo iria ajudar a entender. E virou essa loucura que conhecemos, né? Inúmeras igrejas, 100 anos depois, já estavam se matando um ao outro, se comendo, porque Deus é único e verdadeiro, mas Ele é único e verdadeiro a partir da minha interpretação, da minha denominação, não da sua. A partir da minha ele está certo. Então, assim, os luteranos diziam que Deus era o Deus verdadeiro, a partir da interpretação deles, o resto estava errado. Então, ele ganha esse ar teológico, né? Isso do século XII ao século XVI, isso se torna muito mais evidente. Depois ele passa a ser associado a pessoas, né? A grupos, de preferência grupos minoritários. Na Idade Média ele foi associado àquelas mulheres que muitas vezes por algum capricho de um homem, de um macho, se negava até a ter algum tipo de envolvimento. Era fácil, o cara chegava lá, ela é bruxa. E pronto, vamos tacar ela na fogueira. Então ela é do diabo, é o diabo em pessoa. As bruxas, as mulheres foram taxadas de bruxas porque elas eram uma representação agora física e real de que o diabo existia. O diabo estava possuído e se colocava a responsabilidade nelas e fogueira. Livros que falassem mulheres parteiras eram fogueira. Bastava um louco daquele desvairado dizer que elas pertenciam ao diabo. Então foram associadas a grupos, determinados grupos que não toleravam a doutrina de outro, eram considerados herege, e sendo herege eram do diabo, como é até hoje, né? Ah, você é do diabo, você não crê no que eu creio. E aí vai passando para a pessoa, vai passando e aí se demoniza as pessoas agora. Ele se torna tão real, mas tão real, que as pessoas vinculam ele a determinados grupos. LGBTs, endemoniado. Ele está com o diabo no corpo. E assim ele vai ganhando esse ar de notoriedade, e aí vem o pentecostalismo, e para piorar o neopentecostalismo, que o associa agora a dinheiro. E o diabo vai virar dinheiro, né? Vai virar poder econômico. Porque se você não der dízimo, você está sendo possuído pelo diabo. Porque o diabo que é o dono disso, e você está se vinculando a ele. E ele ganha esse ar econômico, associado também a reis, a governantes. Nos nossos dias nós vemos isso, né? Determinados partidos são verdadeiros partidos de Satanás, né? Principalmente e exclusivamente os partidos de esquerda. Vai vendo como ao longo do tempo o diabo ele vai ganhando novos contornos, vai ganhando nova roupagem. E essa teologia da prosperidade conseguiu fazer dele uma coisa horrorosa, mete medo nas pessoas, escraviza. Quando eu faço essa série de vídeos é exatamente para quebrar esse poder. Eu sei que eu não vou conseguir nem arranhar isso, mas os que puderem ouvir, entender e começarem a estudar vão ver que é assim. Porque se você tira o diabo da equação, porque o diabo é o oposto de Jesus, é o oposto de Deus. Se você tira o diabo dessa equação, é igual a Ahura Mazda.
E o Arimã você tira, e aí? Acaba a briga porque nós entendemos que vai ter uma guerra final onde o mal vai ser vencido. Se você tira a construção do diabo, o que sobra? As pessoas precisam terceirizar as suas responsabilidades. Não querem amadurecer e dizer que o mal que elas cometem e praticam é por conta delas mesmo, por conta de suas consciências. Que nós somos assim, tem hora que nós alopramos. E alopramos e fazemos besteira. Está escrito de Paulo que o bem que ele queria não fazia, e o mal que ele detestava fazia. Não está dizendo que foi o diabo, ele dizia que era ele, esse mal habitava dentro dele. Então é fácil terceirizar. Então ele ganha esse poder, né, imenso. E quem dá a ele somos nós.